Olha só, se de repente você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, saiba que sim, nós somos um canal focado em marcas de lingerie. Entretanto, o conteúdo que iremos abordar neste vídeo é válido para qualquer segmento. Portanto, se você empreende, tem uma empresa, uma marca de qualquer nicho que seja e está com dificuldade de vender, saiba que muito provavelmente você está cometendo algum dos erros que hoje nós vamos mencionar. E ao corrigi-los, os seus resultados eles tendem a melhorar. Portanto, sem mais delongas, então, solta a nossa vinheta que o conteúdo ele já vai começar. Então olha só, apenas antes de eu começar a mencionar para vocês os possíveis erros que você esteja cometendo na sua marca que lhe impedem de vender, saibam que eu vou tentar construir uma ordem, uma linha cronológica aqui, uma espécie de uma timeline para trazer esses exemplos contextualizado para vocês. Ainda assim, saiba que obviamente uma marca varia entre marcas, então saiba que talvez não necessariamente o primeiro ponto que eu mencione aqui seja o primeiro ponto, o primeiro erro cometido que você esteja cometendo na sua empresa. Com isso, então, é extremamente importante que você analise, até tome anotações do que justamente os erros que a gente for mencionando e aí posteriormente você reorganize eles na própria timeline do cenário, do contexto da sua marca, combinado? Mas aí agora sim, então, sem mais delongas, o primeiro motivo do porquê muito provavelmente você não está conseguindo ter resultados e vender bem na sua marca, e que basicamente costuma ser o primeiro ponto dessa timeline que a gente vai construir, é basicamente a sua persona, Ela tá errada, você está atingindo o público-alvo errado. E aí aqui, pra gente contextualizar melhor, nós temos basicamente duas ramificações, O primeiro deles é basicamente você ofertar suas peças, ou produtos como um todo para o público errado, incorreto. Obviamente que você não vai conseguir vender. Ou seja, talvez você ainda nem saiba ao certo o que é público-alvo, o que é persona, a sua cliente ideal, e aí pode ter certeza então que esse muito provavelmente é um dos erros que você está cometendo, porque se você não tem conhecimento, você não consegue entender melhor sobre como que funcionam essas estratégias, e aí basicamente você não aplica elas de forma correta. Então, se você não tem esse conhecimento, primeiro ponto, já anota aí para posteriormente a esse vídeo você pesquisar e se aprofundar melhor sobre o significado dessas duas frentes. Já a segunda ramificação aqui é basicamente quando você entende sim o que é público-alvo, definiu a sua persona ali, para sua marca, mas ainda assim não consegue vender. Muito provavelmente então a sua persona está correta, considerando que as suas peças, seus produtos também se adequam para essa persona. Se você não está vendendo dentro desse contexto aqui, é muito provável que o timing esteja incorreto. Ou seja, público correto, cliente ideal, produto ideal, mas o timing, o momento errado, Não tem como basicamente você vender um produto da sua marca para uma pessoa que recém chegou na sua empresa, às vezes recém começou a seguir o seu perfil, você já quer mandar mensagem, já quer ofertar os produtos, já quer vender a qualquer custo. E não é assim que funciona, porque basicamente a gente tem uma jornada da cliente, um funil onde basicamente ela vai entrar no topo e só lá no fundo ela vai converter, Você vai fazer a conversão dessa seguidora em cliente. Se você ofertar para ela no momento errado, no timing incorreto, basicamente você também não vai conseguir vender. E isso nos leva basicamente então ao nosso segundo motivo do porquê as pessoas não estão comprando na sua marca, que é basicamente a falta de valor agregado. Isso porque quando a gente entende basicamente como que funciona a jornada da cliente que eu acabei de mencionar para vocês, como se fosse um funil, a gente sabe que a gente tem que ter estratégias de topo, onde a gente vai estar atraindo mais pessoas para nossa marca, estratégias de meio de funil, onde a gente vai reter essas pessoas dentro da nossa marca. Afinal, não adianta eu atrair se as pessoas chegam e não ficam, elas saem antes de comprar, aí não é válido, então a gente tem que atrair, reter e por fim no fundo do nosso funil estratégia justamente, que é o momento da gente ofertar as nossas peças, os nossos produtos para a nossa audiência como um todo, para justamente estar convertendo elas. Ou seja, quando você comete o primeiro erro, dentro da segunda ramificação que a gente mencionou, que você não respeita o timing certo da jornada da cliente para estar ofertando para ela, por consequência você deixa de estar agregando valor também, porque muito provavelmente você não entendeu como que funciona a produção de conteúdo de valor dentro desse funil, da jornada que a cliente tem a percorrer dentro da sua marca. Por consequência, então, você peca na produção de conteúdos de valor, da divulgação dos seus produtos e muito provavelmente também na questão da identidade própria da sua marca. E tá aí, na verdade, esse terceiro motivo aqui, ele nem estava no nosso roteiro, acabou de vir aqui um que eu lembrei justamente quando a gente menciona de identidade própria da sua marca, onde basicamente você também não vai conseguir vender se você não tiver um propósito forte na sua empresa. E aí,
perceba como basicamente todos os motivos que a gente mencionou até então, eles estão todos interligados, né? Se você não tem conhecimento da sua persona, você vai estar atingindo o público errado. Ainda que você atinja o público certo, você vai atingir no timing errado se você não entender como funciona a jornada da cliente. E não entendendo como que funciona a jornada da cliente, você não entende como produzir conteúdo de valor, que por consequência então você vai basicamente sempre replicar o que outras empresas já fazem, ou seja, falta de identidade própria, né? Falta de propósito na sua empresa. E calma lá, eu sei que quando a gente menciona sobre propósito, né, identidade própria, surge uma dúvida muito grande, às vezes questionamentos que você precisa ter o propósito mais forte do mundo, e não é assim. Se você possui, dentro do nosso contexto aqui, né, do nosso nicho, uma marca de lingerie, onde o seu maior propósito é justamente agregar valor na vida das pessoas e fazer com que elas se sintam melhores, né? A autoestima justamente seja elevada a partir das suas peças, tá perfeito, esse é o seu propósito. As pessoas que compram lingerie por esse motivo vão comprar na sua marca, né? Ou seja, basicamente você precisa saber o porquê você faz o que faz, por mais simples, entre aspas, por assim se dizer, que isso seja nos seus pensamentos. Ainda assim, pessoas que se identificam com esse propósito, compram essa ideia, basicamente vão comprar os seus produtos, porque antes das pessoas comprarem algo físico, elas estão basicamente comprando a ideia que uma empresa vende. Portanto, lembre-se de um conceito extremamente importante, um tanto quanto já disseminado, né, que foi criado pelo escritor Simon Sinek, onde basicamente as pessoas compram o porquê você vende e não o que você vende. O propósito da sua marca é maior do que os seus produtos. Indo para o quarto motivo do porquê as pessoas não compram na sua marca, que na verdade era terceiro e se tornou quarto, é basicamente por falta de confiança e credibilidade e também diferenciação. Ou seja, está cada vez mais comum vermos, né, pessoas que criam um perfil no Instagram ou qualquer outra rede social que seja, pegam as fotos prontas de fornecedor, começam a postar lá e esperam que basicamente vão conseguir vender dessa forma. O seu perfil é novo, às vezes você não aparece, são fotos prontas que as pessoas veem e sabem que só é replicada. No geral, eu garanto para você que se você fizer isso, você não vai conseguir vender, porque basicamente não tem nenhuma estratégia por trás, muito menos credibilidade do que você está vendendo, né? Do que você está passando através daquela marca que recém foi criada. E ainda que você apareça, né, mostre o seu rosto tentando passar mais confiança, mais credibilidade, mas ao mesmo tempo não produz os mesmos conteúdos, só replica o que outras empresas já fazem, qual que é o seu diferencial, né? Por que as pessoas deveriam comprar na sua marca e não outras milhares que surgem todos os dias e às vezes vão vender as mesmas peças, né? Ou produtos como um todo do mesmo fornecedor que você. Então, se você quiser vender bem, você vai ter que se diferenciar. E quando eu menciono diferenciação aqui para vocês, eu não estou falando de basicamente ser necessário você reinventar a roda, não. Uma diferenciação, ela pode partir sim de produtos que você venda da mesma forma, sendo a mesma peça, né? O mesmo produto como um todo do que outros fornecedores, né? Do que outras marcas, perdão, do mesmo fornecedor, desde que você entregue um diferencial competitivo em outras frentes, ou seja, no atendimento, na forma de entregar os seus produtos, na experiência de compra como um todo, às vezes o unboxing experience, quando a pessoa recebe a peça, recebe os produtos na casa dela, tem todo um cuidado, todo desperta ali os 5 sentidos das pessoas. Enfim, como eu disse, você tem um propósito forte na sua marca, e isso é uma diferenciação para você, porque não tem como, né? As pessoas até podem copiar suas fotos, copiar suas ideias, suas campanhas, suas ofertas, suas estratégias como um todo, mas não tem como elas copiarem quem você é, né? Ou melhor, quem a sua empresa é, o propósito dela, que sempre vai ser único, e esse é um dos grandes diferenciais que a gente tem. E basicamente, quem comprar o que a gente mencionou no motivo anterior, o seu porquê, elas vão estar comprando o que você vende por consequência. E aí, após a diferenciação, né, o segundo ponto que entra aqui é justamente a credibilidade, né? Você precisa passar confiança para as pessoas que estão chegando nos seus canais de divulgação para garantir que elas se sintam à vontade para justamente estar comprando de você. E aí eu mencionei de exemplo anteriormente que aparecer é justo sim, né? É relevante para sua credibilidade, mas não pode ser o único motivo, né? A única, enfim, a única frente que vai estar passando confiança para as pessoas, porque no geral, se o seu perfil é recente, chegou ali, tem, não sei, 500 seguidoras, a publicação foi a última publicação, né? Na verdade, a primeira foi há menos de um mês, ou seja, é tudo muito recente, isso não passa tanta credibilidade, né? Mas aí, Gustavo, como que eu faço? Eu recém comecei, como que eu construo essa credibilidade, já entendendo que justamente ela é construída a médio prazo? O que você precisa então são de feedbacks, né? Ou seja, pessoas que já compraram na sua marca e estão enviando depoimento de como que foi a experiência de compra delas, para que outras pessoas vejam, repliquem, justamente confiem em comprar de você. Só que no geral eu não tenho, né? As pessoas eu não passo credibilidade
na minha marca, quem que vai comprar na internet de mim, né? E aí eu fico nesse ciclo vicioso de que ninguém compra, não tem depoimento, ninguém confia porque não tem depoimento, e aí basicamente tem esse ciclo aqui, né? Então qual que é a solução? O que que a gente faz? É justamente vender para as pessoas que já confiam em você. E quem que confia em você? Basicamente as pessoas do seu círculo social. Eu sei que muitas de vocês às vezes têm certa repulsa, falam que as amigas, as vizinhas, familiares não apoiam, não vão comprar de você, principalmente no começo, né? Preferem comprar em marcas aí fora, não apoiam justamente a amiga. E tá tudo bem, tenta dentro do seu ciclo, às vezes de pessoas que você conhece na faculdade, no trabalho, na academia, enfim, tenho certeza que, obviamente, não é todo mundo, mas alguém vai lhe apoiar, por mais que de repente você aborde no 1 a 1, ainda que sejam pessoas que não sejam do seu ciclo, então, que você não conheça, às vezes no grupo do condomínio que você faz parte, ou grupo de, não sei lá o que, você chama as pessoas no 1 a 1, vai fazendo as abordagens, vai apresentando a sua marca. Eu me chamo fulano, eu tenho uma marca assim, assim, assado, uma empresa que vende, presta, não sei, determinado serviço, e aí eu gostaria de lhe explicar melhor, né, mostrar como que funciona sem compromisso algum. Basicamente você vai vendendo no 1 a 1 porque você está pessoalmente. A confiança, a credibilidade que você passa no pessoal, no presencial, na verdade, ela é maior, querendo ou não, que na internet. Na internet tudo acontece de forma muito mais escalável, mas no médio e longo prazo. No curto prazo você precisa colher esses feedbacks justamente do presencial para justamente replicar nos seus canais de divulgação virtual, e aí sim você ir ganhando credibilidade, confiança, começar a realizar suas primeiras vendas pela internet, e aí sim de forma escalável você vai começar a vender muito mais. E aí é claro, só pra gente finalizar esse nosso quarto motivo aqui, né, era terceiro, a gente virou quarto aqui, basicamente o que a gente mencionou no começo dele, que sim, aparecer, dar a cara a tapa, né, passa credibilidade, passa confiança, além de se conectar muito mais, as pessoas verem que tem uma pessoa por trás daquela empresa, né? Você tem um diferencial competitivo quando você está começando muito grande frente às grandes empresas que se diferenciam em várias outras frentes em relação a você que está começando agora ou começou, enfim, recentemente ou há um tempo, mas sua empresa ainda é mais enxuta, né? É menor comparada às grandes marcas, né? Seja lá, enfim, de qualquer segmento que você pensar, qualquer nicho, as grandes empresas no geral não conseguem se diferenciar muito porque não tem um rosto por trás, né? Se você for ver, algumas empresas até estão criando mascotes, né? Bonequinhos, enfim, para ter esse rosto, para ser uma pessoa por trás, porque justamente são muito grandes, não podem colocar qualquer pessoa também, porque às vezes, né, enfim, questão de credibilidade para a marca, mas você já consegue desde o começo da sua empresa aparecer, e isso vai ser um diferencial, porque vai passar credibilidade, vai criar conexão justamente com a sua audiência como um todo. Então, digamos assim, que eu nem estou considerando essa opção de você não aparecer nas frentes de divulgação da sua marca no mundo, né, de virtual, digital da internet. Você precisa então deixar a vergonha de lado e ser justamente o rosto da sua marca. E aí o nosso quinto motivo do porquê muito provavelmente você não está conseguindo vender dentro da sua empresa, principalmente quando se trata da internet, do mundo virtual como um todo, é porque basicamente você espera de braços cruzados, sentadinha, esperando as pessoas virem até você, quando na verdade a venda ativa, quando você vai até as pessoas, possui uma porcentagem de conversão muito maior do que a venda indireta. Ou seja, já adiantei mais ou menos para vocês aqui, mas a gente possui dois tipos principais de vendas, né? As vendas indiretas e as vendas diretas. As vendas indiretas são basicamente quando você possui estratégias que a gente mencionou mais no começo desse nosso vídeo aqui, que está praticamente uma aula, né, com muitos conteúdos de valor, espero que vocês estejam anotando, mas basicamente então você produz conteúdo de valor, as pessoas vêm até você, isso é uma venda indireta, você está atraindo elas a partir de, enfim, conteúdos que você produz, anúncios que você faz, é uma venda indireta. Às vezes ela até compra diretamente no seu site, nem tem contato direto com você, né, ou com alguma atendente da sua empresa. Já a venda direta é justamente você indo atrás, você captando novos clientes, né, ou potenciais clientes, ofertando seus produtos, apresentando a sua marca. Basicamente, como a gente mencionou no motivo anterior, né, você vai atrás das pessoas, oferece, apresenta a sua marca, faz abordagens que a gente chama de 1 para 1. Nesse sentido aqui, a conversão ela é infinitamente maior, pode chegar até mais ou menos 13, 14 vezes acima das conversões indiretas, né? E por que basicamente a venda direta ela é tão perfeita, por que todo mundo não faz? Porque basicamente ela dá 10 vezes mais trabalho. Imagina, você tem que captar 1 a 1, você busca o diferencial, né, ali da pessoa, o que ela está procurando, entende ela, atende no individual, e por isso que a conversão é maior, mas você também tem um certo limite de quantas pessoas você consegue abordar e atender por dia, né? Já as vendas indiretas, tá lá no seu site, a pessoa conheceu ali, não sei, seu Instagram, o TikTok, entrou, gostou,
entrou no seu site, comprou e já era, nem teve contato com você, mas obviamente a conversão ela é muito menor por justamente não ter esse diferencial que é o atendimento direto. E aí com isso, tendo entendido tudo isso que eu contextualizei para vocês, né, principalmente se você está no começo, ainda não tem um perfil, canais de divulgação da sua marca, né, que sejam tão relevantes, que tenham uma audiência muito grande, o que você vai fazer, né? Se de repente a gente bota aqui na internet, né, mede para que vocês entendam, a conversão indireta ela é na faixa de 1% e a direta de 14% mais ou menos. Então se você tem um perfil no Instagram que você começou agora e você tem, sei lá, 100 seguidoras, contando que todas elas sejam a sua persona, você vai fazer uma única venda. E às vezes você tá lá assim, sentado, fala assim, poxa, eu posto, mas não consigo vender. Também não adianta você postar conteúdo de valor se as pessoas, a audiência que tá lá é pequena. Então, no geral, se você tem 100 pessoas, sabe que são sua persona, vai abordando um a um, entende o que ela tá precisando, qual que é a verdadeira dor dela, né? Ali agrega valor, entende o que ela precisa então, e aí você vai converter com chances muito maiores. Mas aí é claro, depois que você for crescendo a sua marca, tiver um número de clientes, potenciais clientes, né, uma audiência como um todo muito maior, fica cada vez mais difícil de você fazer as abordagens um para um, mas por consequência, né, de fazer essas vendas diretas, mas por consequência as vendas indiretas começam a ser muito maiores, de forma muito mais escalável, porque dá para se dizer que você vai estar dormindo, vai estar viajando, enfim, vai estar fazendo outras tarefas da sua empresa e as pessoas vão estar comprando de você. Esse é o processo de escala na sua marca. Mas o primeiro passo, às vezes, principalmente para quem está mais no começo e não consegue vender, é porque está esperando como se já tivesse uma empresa grande, mas ainda não é grande. Você tem que aceitar o seu cenário atual, ir atrás das pessoas, ofertar suas peças, seus produtos como um todo, para que você comece a vender, crescer, ter feedbacks, né? Mais uma vez, perceba como tudo se encaixa de todos os motivos que a gente mencionou aqui na linha cronológica que eu mencionei no início dessa aula para vocês. E aí, basicamente, se você não está conseguindo vender, então pode ter certeza que muito provável esse é um grande motivo. E aí, tudo que eu acabei de falar também nos leva aqui para o nosso sexto motivo do porquê você não consegue vender na sua marca, porque além de você ficar lá sentadinho esperando as pessoas virem até você, você também não cria campanhas de ofertas, né? Campanhas de vendas para justamente estar ofertando seus produtos para as pessoas. Ou seja, basicamente criar uma campanha é dar um motivo para que as pessoas queiram comprar da gente. Obviamente que é o natural, a gente vende produzindo conteúdos, explicando como que funciona ali as peças, já aprofundando um pouco aqui, né, o 3D de criação de conteúdo, que seria a dor, dúvida, desejo, né, dentro do funil também. Então a gente atrai as pessoas a partir de uma dor, retém elas sanando uma dúvida e converte justamente a partir de um desejo que é gerado, né? Isso já é um pouco mais aprofundado, mas para que vocês entendam de forma superficial aqui. Basicamente, para que você, além de gerar desejo, você dê um motivo para que a pessoa queira comprar de você, seja justamente pelo desejo gerado ou por uma necessidade que ela possui, você precisa ter boas campanhas com ótimas ofertas de venda. E aí um erro extremamente comum que eu sei que talvez se você ainda não tem tanto conhecimento, você pensou que quando a gente fala de campanhas, né, ofertas de vendas, já veio diretamente na sua cabeça assim, eu tenho que dar desconto, vou reduzir as minhas margens. E não, campanhas, né, ofertas na verdade, não se trata especificamente de descontos, esse é só uma das centenas, dezenas de estratégias que possuem de ofertas, né? Você pode ter basicamente ali um benefício, um brinde, né, um frete grátis acima de determinado valor. Você pode ofertar uma quantidade X de produtos, né? Sua cliente leva Y, ou seja, leve 4, pague 3. Você pode também criar kits de produtos dentro da sua empresa. Você pode ter também programas de fidelidade que vão justamente gerar recorrência, as pessoas vão comprar cada vez mais. Isso é uma oferta, né? Ou seja, a cada 10 compras você ganha X reais de desconto, ganha um mimo, ganha um presente. Pode ter também indicações bonificadas, ou seja, traga uma amiga para nossa empresa, para nossa marca e ganhe determinado benefício também. Tem diversos gatilhos a serem usados, urgência, escassez, enfim, existem realmente muitas ideias e basicamente se você não tiver uma oferta ativa, um motivo do porquê as pessoas devem comprar na sua marca, mais uma vez reitero, apenas com os conteúdos que você produz agregando valor, você vende sim, mas ainda assim se você tiver isso, tiver mais uma oferta complementar, imagina que se a pessoa comprar o natural, ela ganha peça, tem toda a experiência de compra ali, tá perfeito, as pessoas vão comprar, mas se além disso você tiver uma campanha ativa, seja de frete grátis, às vezes o frete para a região dela era muito caro, mas ela tá namorando muito aquele produto que você vende, aquela peça que você vende, e aí só falta aquele gatilho, o frete grátis, aí ela gostou, o frete grátis, aproveita e compra, ou seja, você deu motivo, ela aproveitou aquela campanha que você fez e comprou de você, logo você impulsiona suas vendas. E aí pra gente finalizar esse nosso motivo aqui também, é importante que vocês entendam que boas campanhas não precisam ser criadas necessariamente em grandes datas, como o Dia das Mães, Dia dos Namorados, Black Friday, Natal. Sim, elas são as principais, são as que mais vão impulsionar, onde naturalmente as pessoas já compram presentes, né, ou enfim, produtos para si mesmo, mas no geral tem lá uma data, não sei, no meio do mês de junho, né? Junho tem Dia dos Namorados, no mês de julho não tem nenhuma grande data lá para você fazer. Agosto, às vezes que as pessoas até falam que é o mês do desgosto, não tem como você vender. É simples, cria lá a semana do XYZ e basicamente você vai estar dando
um motivo para que as pessoas comprem na sua marca, na sua empresa. Isso porque, basicamente, né, caso você não saiba, e aí nem estava no nosso roteiro aqui, mas dá para se dizer que esse é o 7º motivo do porquê as pessoas não compram na sua marca, é basicamente não ter conhecimento de que elas compram por 2 principais motivos, que se você estava atento eu já mencionei no nosso motivo anterior, mas agora vou aproveitar para aprofundar um pouco mais nele. Ou seja, os 2 principais aqui são basicamente, ou as pessoas vão comprar na sua marca pelo desejo que é gerado, né, tudo que a gente mencionou, as ofertas que você cria, os conteúdos justamente de valor, ou justamente por uma necessidade que ela possui. Resumindo então, ou ela compra por desejo, ou ela compra por necessidade. Então, quer ver só? Vamos fazer um exercício aqui agora. Olha para a primeira coisa que você está vendo. Talvez você está assistindo esse vídeo aqui no seu celular, no seu computador, ou enfim, pode olhar para o lado, ao redor aí do ambiente que você tiver, algo que você comprou mais recentemente e faça reflexão. Você comprou, talvez eu mencionei o exemplo do celular, né? Então você comprou o seu celular porque talvez você tinha muito desejo por ele, a Apple agregou muito valor para você e você queria o último iPhone que foi lançado, então você desejava aquele produto. Ou ainda não, o seu último celular, caiu, ele quebrou, trincou, Deus me livre, né? Mas aí, enfim, você teve uma necessidade de um novo celular, né? De um novo aparelho, um novo produto. Então, basicamente, ou você desejou muito, porque a Apple, que eu mencionei de exemplo aqui, agregou valor para você, ou então você estava requerendo, né? Você estava com uma necessidade de ter aquele produto. Lembrando também que pode ser os 2 em conjunto, né? A gente tem celulares da Apple que custam aí para mais de 10 mil reais aqui no nosso Brasilzão, né? Então, ao mesmo tempo que você tem a necessidade, se for só por necessidade, às vezes a gente tende, talvez, a procurar o objeto, né, o produto mais barato. Agora, se eu tenho a necessidade de um novo aparelho celular, ao mesmo tempo que eu tenho o desejo, eu posso pegar o iPhone 11, por exemplo, que ele é mais barato, mas não, eu quero o 15. Por quê? Porque foi gerado muito desejo. Então, quando você gera desejo, além da necessidade, você vende mais e lucra mais também. E aí, com isso, então, a gente finaliza basicamente. Calma, não sai, não fecha esse vídeo ainda, que eu ainda tenho mais insights aqui pro final, mas basicamente a gente tinha 5 motivos que se transformaram em 7, né, do porquê as pessoas justamente não compram na sua marca, porque basicamente você não está conseguindo vender. E eu garanto que se você anotou, entendeu como funciona tudo que a gente falou aqui, quer se aprofundar ainda mais e você fizer justamente isso, eu garanto que seus resultados já vão começar a ser muito melhores do que os atuais. De qualquer forma, saibam também que existem outras dezenas de motivos do porquê as pessoas não compram, né? Porque você não está conseguindo vender na sua marca, alguns até muito mais avançados. Então, se de repente vocês quiserem uma parte 2 aqui desse nosso vídeo, gostaram, acharam relevantes, não esqueça então de deixar o like aqui, né, para nos apoiar. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreva mais uma vez, como mencionei na primeira frase desse vídeo, caiu de paraquedas aqui, o seu nicho não é lingerie, saiba que sim, a gente é focado em marcas de lingerie, mas a gente traz muitas estratégias que funcionam para vários outros segmentos, porque na verdade a gente possui muitas alunas dentro da nossa comunidade, né, que é a primeira escola digital do mundo focada em marcas de lingerie, mas ainda assim por lá a gente tem segmentos, né, alunas que têm marcas no segmento, empresas de semijoias, de sapatos, de bolsas, de moda feminina, ou seja, tudo mais ou menos aqui voltado para a mulher. Então, se esse for o seu nicho, saiba que a gente pode lhe auxiliar, mas também temos alunas que vendem artigos para casa, outros, enfim, acessórios gerais. E aí, portanto, então, se for um desejo seu, se aprofundar mais nesses tópicos que a gente mencionou, quer começar a vender mais na sua marca, na sua empresa como um todo, acesse o primeiro link aqui da nossa descrição e conheça todas as formas e conteúdos que a gente tem para lhe auxiliar a justamente estar crescendo a sua marca, combinado? E aí, eu mencionei tudo isso, né, quase que fazendo um merchan, quase não, né, literalmente fazendo um merchan aqui, porque basicamente quando eu trago todos esses motivos para você do porquê as pessoas não estão comprando, né, na sua empresa, seja justamente comprando um produto que você vende, contratando um serviço que você presta, basicamente você tem 2 opções, por assim se dizer, né? A primeira opção é basicamente você se frustrar, ou seja, você acreditava que não estava conseguindo vender porque o cenário macroeconômico como um todo não está fácil, a economia não está colaborando, né, as vendas não estão tão aquecidas e tudo bem, isso realmente pode estar acontecendo nesse momento atual, né, global do mundo, mas basicamente não é só isso, né? O cenário externo, ele importa, mas não tanto quanto o interno, ou seja, você precisa ter estratégia na sua marca, corrigir todos esses pontos que a gente mencionou, e aí basicamente essas são as 2 opções, né? A primeira é se frustrar e falar assim, nossa, empreender é muito mais difícil do que eu imaginava, né? Talvez você começou recentemente, estava pensando em começar, caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, como eu mencionei, e pensou assim, putz, acho que não é pra mim. Primeiro, saiba que sim, é pra todo mundo, mas você precisa querer, você precisa desejar isso verdadeiramente, né? Qualquer coisa que você faça na sua vida, você tem que querer muito. E aí, se você viu tudo isso, se frustrou, achou que era mais fácil e quer desistir,
Tudo bem, essa é a primeira opção. A segunda opção é justamente entender tudo isso e estar justamente feliz, agora contente, grata por entender e saber os motivos que estavam lhe impedindo de vender, e agora está muito mais fácil de você, sabendo que você precisa focar, qual que é o conhecimento que você precisa justamente adquirir para estar passando por cima desses obstáculos e aí sim começar a obter melhores resultados na sua empresa. E aí, se você se encaixa nessa segunda opção aqui, que eu espero que sim, eu reitero mais uma vez, a gente tem a nossa comunidade para lhe auxiliar basicamente em tudo que você imaginar ser necessário para que você consiga vender melhor, gerenciar melhor a sua empresa, questão de contabilidade, questão de estratégias de venda, marketing, enfim, literalmente tudo a gente aborda por lá. Reitero então o primeiro link da descrição. Mas aí agora sim, finalmente finalizando esse nosso vídeo aqui, ficou praticamente um aulão, né, que eu espero que vocês tenham gostado muito dos insights que aqui trouxemos. Mais uma vez, deixa o seu like caso você tenha gostado. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu fico por aqui, muito obrigado por ter nos acompanhado até o fim e até o nosso próximo vídeo.